Faltam 5 meses pro Enem e você ainda não conseguiu realmente focar nos estudos esse ano. Vários motivos podem ter atrapalhado o teu ano de estudos. Você pode até ter começado empolgado um projeto, mas no meio do caminho foi perdendo gás, foi desanimando. Agora faltam 5 meses e você tem aquela sensação de que tem muito conteúdo para ver e pouco tempo para conseguir estudar. Nesse vídeo você vai aprender como montar um cronograma de estudos eficiente. Eu quero te mostrar quais matérias priorizar nessa reta final e no final desse vídeo te passar uma estratégia para que você aproveite ao máximo o tempo que resta até a prova do Enem 2024. Quando a gente fala de uma preparação estratégica, a primeira coisa que você precisa pensar é no seu planejamento de estudo. E para pensar no planejamento, você precisa começar avaliando quanto tempo você tem disponível para estudar. E aí a gente vai ter duas variáveis. A primeira variável é o tempo total de preparação, que no caso agora faltam 5 meses. A segunda variável é quantas horas por dia você vai estudar. E aí você terá ali o seu estudo líquido semanal. Quanto menos horas por dia você tiver para estudar, mais tempo vai levar para você evoluir dentro do cronograma e mais tempo vai levar para ser aprovado. Quanto mais horas você tiver para estudar e conseguir estudar com qualidade dentro dessas horas, menos tempo você vai levar para evoluir, terminar o cronograma e, consequentemente, menos tempo vai levar para conseguir chegar na aprovação. Mas fique tranquilo, eu não vou dizer para você que para ser aprovado em 5 meses você precisa estudar 12 horas por dia. Na realidade, com 4 horas por dia você já consegue ter uma boa preparação e, inclusive, ser aprovado na prova desse ano. Só que para isso dar certo, você precisa fazer um nivelamento inicial. Você não está saindo do zero, por mais que você ache que está. Todos nós temos algum conhecimento que vai ser reaproveitado. O nivelamento inicial é basicamente para você entender onde estão as suas maiores dificuldades, o que você domina, nem que seja um pouco, e o que você realmente não sabe nada e vai ter que pegar detalhe por detalhe. Se você já estudou para o Enem antes ou vinha estudando esse ano, o nivelamento inicial vai te ajudar a identificar onde você parou no cronograma e os 5 meses finais vão ser focados nos assuntos que você ainda não estudou. Você está numa posição mais favorável do que aquele aluno que vai começar do extremo zero. E talvez você seja o aluno que vai começar do extremo zero. Nesse caso, para sair do zero, você vai ter que usar uma estratégia um pouco mais realista. Não vai dar para estudar todos os conteúdos que podem cair na prova do Enem. E é justamente aí que vai entrar o seu cronograma de estudo. O cronograma, ele vai muito além de apenas um checklist geral. Porque checklist e cronograma tem vários vídeos na internet, vários vídeos no YouTube. O seu cronograma, ele precisa ter alguns pontos específicos que vão ser voltados para essa reta final. Ele precisa começar com os conteúdos pré-requisitos, conteúdos fundamentais. Que são aqueles conteúdos que você não pode pular, independente se eles caem muito ou caem pouco na prova, porque se você pular eles, você não vai conseguir progredir nos restantes dos assuntos. A segunda regra que um cronograma tem que ter é que ele precisa ser focado nos assuntos mais incidentes da prova, os mais recorrentes. Afinal, você tem 5 meses. Não dá para você gastar 2 meses da sua preparação estudando um assunto que não caiu nos últimos 4 anos de prova. E a terceira variável que o seu cronograma tem que ter é a dificuldade, ou seja, você precisa começar com os conteúdos mais fáceis primeiro, para que você não trave nos estudos e não desanime. Os assuntos mais difíceis ficam pro final, quando você já tiver uma certa experiência em estudar. Para economizar o seu tempo, eu não vou ficar aqui nesse vídeo falando assunto por assunto que pode cair na prova do Enem. Talvez isso fique para um próximo vídeo para fazer mais aprofundado em matemática, natureza, humanas, se vocês quiserem. Eu já tenho um checklist com os assuntos mais importantes que podem cair na prova do Enem desse ano, e esse checklist ele tá pronto e vou entregar ele para você. Vou deixar ele aqui na descrição, depois você entra ali e faz o download dele, que tem todos os tópicos que você tem que estudar nesse ano dentro de cada uma das áreas do Enem. Junto com o cronograma que você vai ter aí dos assuntos e o planejamento, a gente entra no segundo tópico fundamental desse vídeo, a prioridade das matérias. Pois é, não dá para estudar todas as matérias com a mesma intensidade e com a mesma importância. Principalmente se você é aquele aluno que tem pouco tempo de estudo. Se você não souber organizar o seu quadro horário semanal, seu estudo vai ser bagunçado. Você não vai conseguir cumprir nenhuma meta e, consequentemente, você sempre vai viver com conteúdo atrasado e com a sensação de que não está evoluindo. O quadro horário semanal começa com aquilo que eu falei no início do vídeo, o tempo total que você tem para estudar durante a semana, ou seja, suas horas diárias de estudo. Você pode ter 2 horas, 4 horas, 6 horas. A partir disso, você começa a organizar a sua semana. Você vai pegar as disciplinas do Enem, matemática, biologia, química, física, história, geografia, filosofia, sociologia, linguagens, a redação, e vai distribuir essas disciplinas durante essa semana de uma forma estratégica, priorizando aquilo que vai te dar mais nota no Enem, ou seja, as disciplinas que são mais valorizadas, que mais pontuam na TRI, e consequentemente aquilo que vai te aproximar do curso que você deseja ser aprovado, porque existem também os pesos. A forma mais simples de organizar sua semana é dividir ela de segunda a quinta-feira, sendo esse período de segunda a quinta um período focado no estudo teórico e na prática com questões dos assuntos que você está estudando na semana, ou seja, é a progressão do conteúdo, a progressão do cronograma. Já a sexta-feira pode ser um dia mais estratégico voltado para a revisão da semana, dos assuntos que você viu na semana e nas semanas anteriores. O sábado, e talvez o domingo, se você desejar estudar, mas principalmente o sábado, vai ser focado mais em simulados.
simulados do Enem, provas antigas do Enem, principalmente nessa reta final. A sua prioridade agora em 5 meses tem que ser dividida da seguinte forma: redação, matemática, depois natureza, humanas e depois linguagens. A redação é um pré-requisito para todo mundo que quer fazer o Enem e ir bem, tem que tirar mais que 900. Só que você não precisa mais do que 1 hora e meia de estudo semanal de redação para conseguir tirar essa nota. Porque ela é muito fácil, se você tiver uma boa estrutura e conseguir escrever um texto semanal, olhar as redações nota 1000, é questão de 2 meses para você já conseguir estar fazendo mais de 800, 900 pontos na redação. A matemática é fundamental, porque ela é a área que mais pontua dentro da prova do Enem, e ela é a base para química, para física e até mesmo às vezes para geografia. Se você não tiver uma base muito forte em matemática, você nunca vai conseguir evoluir em natureza. É por isso que matemática é a área que mais vai ter prioridade no seu cronograma, é a área que você mais vai estudar. Depois de matemática vem a natureza, porque é a disciplina mais difícil do Enem e é a que mais tem conteúdo para estudar. Se você não dedicar boa parte da sua carga horária semanal para a natureza, você não vai conseguir dominar os conteúdos. Por mais que o seu curso tenha ali peso em humanas ou linguagens, natureza tem que ser a prioridade, porque é a matéria mais difícil de evoluir, precisa de mais dedicação. Humanas é tranquilo de evoluir, e você inclusive consegue ir bem em humanas sem ter estudado todos os conteúdos, com a prática com as provas, com aquele estudo um pouco mais direcionado pelas questões, e o mesmo acontece em linguagens. Então por isso que a gente não dá tanta prioridade, principalmente faltando pouco tempo à prova do Enem. Rotina semanal e quadro horário de estudo é um tema bem aprofundado, então eu vou deixar isso pro próximo vídeo aqui do canal. Eu quero inclusive até perguntar pra você, quero que você comente aqui embaixo nesse vídeo, se você quer que eu faça um vídeo relacionado a 2 horas, 4 horas, 6 horas, e aprofunde em cima desse quadro horário como que você pode se organizar. Como esse vai ser o tema do próximo vídeo, eu quero continuar falando agora do terceiro tópico: a estratégia que você tem que ter para essa reta final de 5 meses. A estratégia que eu elaborei para os meus alunos, e que já é uma estratégia validada, onde eu já consegui levar centenas de alunos à aprovação, inclusive em medicina em 5 meses, é uma estratégia dividida em 3 fases. A primeira fase ela vai ser a construção da base. Vai ser 2 meses, onde você vai estudar os assuntos que são pré-requisitos, assuntos considerados base do cronograma. A matemática básica, a estatística, função do primeiro e segundo grau, a ecologia, citologia, bioquímica, a ondulatória, vetores, termologia, a química geral. Esses assuntos são considerados a base do Enem, a base para avançar nas outras áreas, nos outros conteúdos. Nessa primeira etapa, você não vai fazer prova antiga, não vai se preocupar muito com simulados de cursinhos. O seu objetivo vai ser estudar ao máximo essa base teórica, aprofundar nas aulas, fazer o máximo de questões que conseguir, flashcards e simulados globais de revisão para ir pegando a prática e o raciocínio de resolver questões. A segunda fase também é 2 meses. E essa fase eu chamo de aprofundamento, nos assuntos mais recorrentes da prova. Como você já dominou os assuntos iniciais, que são a base, agora você vai focar naqueles que sempre caem todo ano na prova, que vão elevar a sua TRI ao máximo. Cinemática, dinâmica, eletrodinâmica, química orgânica, genética, botânica, geometria plana, geometria espacial. Todos esses assuntos serão estudados na segunda fase. Quando você termina a primeira e segunda fase, você já estudou pelo menos 50 a 60% do que pode cair na prova do Enem. E agora você está apto a começar a praticar as provas. E aí entra a última fase, a terceira fase, que eu chamo de lapidação. Essa fase vai durar um mês, é o mês de outubro ali que antecede a prova do Enem. E será um mês focado em lapidar o teu conhecimento. Você vai continuar estudando alguns outros assuntos específicos que podem cair no seu cronograma, mas o foco central vai ser em fazer as provas do Enem, corrigir essas provas de modo detalhado, tapar as lacunas que tem dentro aí do seu estudo, ou seja, com base nos erros, você vai voltar e revisar os conteúdos e vai lapidando a sua estratégia para que você consiga chegar na prova do Enem preparado para acertar pelo menos 70 a 75% do que vai cair naquela prova. Essa é uma estratégia que pode fazer você sair do 0 a 130, 135 acertos na prova do Enem ainda desse ano. Toda essa estratégia que eu te apresentei é o projeto 180 dias do Memorize. O Memorize é a minha plataforma de estudos, onde ali dentro eu consegui unir os 3 pilares da aprovação. O primeiro é a trilha de estudo, que foi justamente o que eu te apresentei nesse vídeo. Um planejamento, uma estratégia dividida por fases, a ideia do cronograma, ou seja, um caminho objetivo para você seguir, um caminho que facilita a sua evolução. O segundo pilar são as ferramentas, porque não adianta às vezes você ter o caminho, mas você não ter por onde estudar. Então o Memorize é uma plataforma que tem 170 mil questões, um banco completo, listas e simulados de cada um dos assuntos do cronograma, prontos e com resolução, 6 correções particulares de redação por mês, com professores e especialistas, e você pode tirar essas dúvidas com os professores, banco de flashcards e muitas outras ferramentas que aceleram a sua evolução nos estudos. E o terceiro pilar fundamental é o direcionamento. Esse direcionamento vem por meio das aulas que tem dentro do Memorize, das mentorias que são comigo, com os monitores da plataforma e com o cronograma e planejamento específico que eu fiz
para os últimos 180 dias do Enem. Talvez você precise de algo assim, e é por isso que o Memorize pode ser a chave da sua aprovação esse ano. Aqui na descrição vai ter o link se você quiser entrar ainda nessa turma de 6 meses. Por mais que agora faltam 5 meses, você consegue ainda readaptar o projeto e começar ele e terminar ele a tempo da prova do Enem. Tudo depende da sua vontade e da sua dedicação. No próximo episódio dessa série de vídeos da reta final do Enem, eu quero falar sobre a organização semanal estratégica. A minha ideia é que seja sobre a organização para quem tem 4 horas de estudo. Ativa as notificações e eu te espero no próximo vídeo.